Neste momento, acontecendo a coletiva do delegado responsável pelas investigações dos acidentes neste final de semana do racha da T9. Vamos acompanhar ao vivo com a Rosane Ferraz. Estavam com ele no veículo. Delegado, a gente está ao vivo agora. Eu queria que você explicasse para o nosso... Sim, Luciano, o delegado acabou de falar sobre o depoimento do motorista de 27 anos, conduzia aquele veículo aí da T64, né? Nesse momento, o delegado ele está esclarecendo sobre essa questão, se ele não ingeriu ou não bebida alcoólica. Por meio, a gente vai investigar o local onde ele afirma ter, né, comparecido antes, se realmente isso se comprova. Enfim, nós temos à disposição... na investigação, vários elementos, vários meios para tentar provar isso aí, ou mesmo provar que ele está falando a verdade, né? O que a gente busca aqui é o esclarecimento dos fatos. Delegado, ele admitiu que estava em alta velocidade, o senhor já havia adiantado, mas ele negou que tivesse bebido? Exatamente. Ele confirmou que estava em alta velocidade, acredita que em torno de 80 km por hora, mas que não havia ingerido bebida alcoólica ou feito o uso de outra substância entorpecente antes do acidente. Delegado, tem um detalhe muito importante. Delegado, porque pessoas lá que disseram que ele a gente vai conversando estava com o delegado ali aqui, mexendo no celular, tentar chegou a entender descer, a mas não ficou no responsabilização local. de ambos. Exatamente. Ele desceu, disse que se preocupou com a vítima, foi até o outro veículo, viu que a vítima aparentemente estava em estado grave ou até mesmo morta. Pediu para que um dos colegas que estava em seu veículo ligasse para o Corpo de Bombeiros, mas naquele momento ali começou a haver uma certa aglomeração de moradores vizinhos, de pessoas que estavam passando pelo local. E aí, temendo por sua segurança, porque de acordo com ele, algumas pessoas começaram a ficar exaltadas, ele resolveu ir embora. Mas há informações de que testemunhas seriam presenciadas, esses ocupantes deixando o veículo, inclusive o condutor, com sinais de embriaguez. A importância do depoimento dessas testemunhas para esclarecer esse caso. Exatamente. Por isso, todos serão ouvidos. Quantas testemunhas já foram identificadas? Todos que forem identificados. Nós estamos apurando, né, essas pessoas que foram qualificadas ali no local, mas a investigação está em trâmite. Então, delegado, com relação ouvidos. à responsabilização, a gente está falando de uma dinâmica de um acidente que aconteceu naturalmente porque os dois acabaram contribuindo. Um em alta velocidade e o outro por não respeitar o sinal de par ali. Como fica essa questão da responsabilização? Agora há pouco o advogado até disse e assumiu realmente, olha, o cliente dele, né, que infelizmente acabou perdendo a vida, ele teve essa situação de passar o sinal de pare. Como fica a responsabilização de cada um? Bom, nesse caso aí, a gente verifica que houve uma contribuição da vítima, né, que não respeitou a sinalização de pare. Mas nesse caso, como o suspeito, o condutor, trafegava em alta velocidade, o suspeito que nós estamos ouvindo, né, que acabamos de ouvir, ele também contribuiu para que o acidente ocorresse. Em direito penal não há compensação de culpas. Então ele vai ser responsabilizado aí, no caso, ou por um homicídio culposo, ou eventualmente por homicídio doloso, se nós entendermos, a partir da apuração dos elementos, que há algo ali que indique, no mínimo, um dolo eventual. Delegado, ele explicou de onde ele estava vindo às 5 horas da manhã, por que naquela velocidade? Exato. Ele explicou, disse que estava na residência, oficina, um local onde funciona uma oficina, mas é a residência também de um conhecido dele. Estava lá, chegou por volta de 19 horas, ficou lá até por volta de 4 horas da manhã, não fez uso de bebida alcoólica e de lá ele resolveu ir embora. E no caminho para casa, acabou ocorrendo esse acidente. Delegado, a gente percebeu que ele chegou, foi ouvido e foi embora. Queria que eu explicasse para o nosso telespectador quais os passos a partir de agora. Bom, nós vamos ouvir essas duas pessoas que estavam com ele no veículo, vamos ouvir as testemunhas, vamos aguardar os resultados, os laudos das perícias realizadas, né? E a partir do surgimento de outros elementos, como testemunhas que estavam lá no local, nós ouviremos também, até que o fato seja totalmente esclarecido. Aproveitando a presença do senhor, delegado, existe já a previsão, então, de apresentação também dos suspeitos envolvidos no acidente da T9? O delegado vai esclarecer isso agora sobre o acidente da T9. Se apresentarão hoje às 14h30, pelo menos foi o que nós acordamos com os advogados de ambos. Agora a situação muda a partir de agora, né? Porque nós falávamos de uma vítima de 15 anos e hoje com a confirmação da morte do Vitor, a situação muda um pouco agora a partir desse momento, né, doutor? Mais uma vítima, né? Infelizmente, mais uma vítima fatal. Então, trágico, né? Cada vez mais trágico. Mas a Polícia Civil está aqui para apurar o fato, esclarecer as circunstâncias e, ao final, indiciar os condutores ou não. Né? A previsão da apresentação do motorista da BMW e o veículo também já foi localizado? O veículo que ele conduzia foi periciado ontem.
E a apresentação dele está agendada para hoje, às 14h30. Há indício já de que ele não tinha habilitação, delegado. Isso complica ainda mais a questão do caso em si da apuração desse crime? Sim, complica. Ele, de fato, não tinha habilitação, tem 18 anos de idade, não possui habilitação. Nós vamos apurar agora a responsabilidade do proprietário do veículo e genitora dele, a mãe dele, nessa responsabilidade de ter cedido a ele um veículo sem que ele tivesse habilitação para conduzir. O motorista da caminhonete já foi identificado? Ele fugiu do hospital? Foi identificado e será ouvido também hoje às 14h30 aqui na DICT. Delegado, um final de semana... O senhor já sabe por que ele saiu, já que ele estava sendo atendido no CROF, foi uma das vítimas do acidente, foi levado para lá. Por que ele saiu, sob orientação de quem? O que foi que aconteceu? É isso que nós buscaremos dele hoje na oitiva às 14h30, que ele esclareça todas essas O circunstâncias. representante da boate vai ser ouvido também? A informação de que o rastro teria começado em frente à boate, isso também está sendo investigado? Exatamente. Surgiram informações quanto à presença de menor, né, dentro da boate, de que essa condução perigosa tenha começado à frente da boate. Tudo isso vai ser apurado. Agora, delegado, a gente está falando de um final de semana atípico. Pois é, então nós acompanhamos aí, você viu o delegado dando aí detalhes então dessa investigação, tanto do acidente da T64 como da T9. Mais cedo, né, o motorista do veículo se envolveu no acidente da T64, chegou aqui à Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito. Nós temos as imagens da chegada dele, que ele prestou depoimento por cerca de 1 hora, saiu há pouco, o delegado acabou de dizer do resultado desse depoimento dele. Nós também ouvimos o advogado da família dessa vítima, o seu Apoene, de 61 anos, que infelizmente acabou aí morrendo nesse acidente. Vamos ouvir a fala do advogado. Pelo impacto que nós vimos e pelas imagens que nós podemos acompanhar, é evidente que ele estava em alta velocidade. E de outro lado, nós precisamos entender que ele também omitiu socorro naquele momento. Porque se ele estava em condições de andar, de sair do veículo, ele também estava em condições de prestar o socorro devido naquele momento, o que ele não fez. E depois nós precisamos averiguar essa questão da embriaguez dele, dessa suspeita de embriaguez dele. Há testemunhas no local que afirmaram que ele desceu e fingiu que estava falando no telefone e logo depois se evadiu do local. Agora, por que ele evadiu do local? Isso precisa ficar claro. O que as testemunhas têm a dizer sobre esse ponto aqui com relação à mãe, né? Essa informação de que ele estava em alta velocidade também acabou de ser confirmada pelo delegado, inclusive agora durante a coletiva, mas ainda a polícia apura se ele estaria ou não embriagado. Por isso, testemunhas vão ser ouvidas. Lembrando que no veículo aí, nesse acidente, estava um motorista de 27 anos que se apresentou e foi ouvido, e mais 2 amigos, né? Bom, as 8 mortes, né? Subiu para 8 o número de mortes do final de semana em menos de 24 horas, estão todas sendo investigadas aqui pela Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito. A partir das 2 horas, então, como o delegado já adiantou, vai ser ouvido aí o motorista da BMW e também possivelmente da caminhonete envolvidos no acidente da T9. Nós vamos continuar acompanhando, qualquer novidade a gente retorna. E maiores informações, mais detalhes, então, no Jornal Serra Dourada. Eu volto com vocês. Jornal Serra Dourada, a partir das 7h15 da noite. Muito obrigada, Rosane, acompanhando, então, as investigações nessa mesma delegacia, com o delegado trazendo aí informações atualizadas desses 2 acidentes gravíssimos, com mortes, inclusive, tanto na T9 quanto na T64.